Bom dia ao nosso Manhã Condominial. E você que está aí hoje, eu quero apresentar para vocês uma participante aqui. Ela é psicóloga, professora, enfermeira, tem um gabarito e um currículo impressionante. Não sei se ela já está online para eu poder chamá-la. Rosângela Montefusco, uma personalidade real, em carne e osso, gente. Pessoa assim que eu falo que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. E o melhor de tudo é que ela tem uma simplicidade na alma, uma leveza. Eu acho que isso é o bom do psicólogo, né? Eu vou estar chamando ela aqui, vamos ver se ela já me aceita. Rosângela, não tá querendo entrar. Gente, só um minutinho aqui, tá? Olá, minha querida. Tudo bem? Eu tô ótima, e Tudo você? bem, graças a Deus. Assim, a gente Antes, antes pode... de você entrar, já dei um briefing aqui do seu currículo. Falei assim, gente, isso não é um currículo, não, isso é uma enciclopédia de uma pessoa. Eu já fiz algumas coisinhas na vida, né, Daiane? Pois é, Já, a vida vai passando e a gente vai fazendo e não se dá conta, né? Quando você vê, tá lá, nossa, será que eu fiz isso mesmo? Será que isso aconteceu mesmo? De tantas coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. E eu comecei a vida, assim, eu lembro que eu comecei a trabalhar com 17 anos e nunca mais parei. E eu não vou falar quantos anos eu tenho, não, mas eu tenho mais de 50. Então, vamos lá, é muita coisa mesmo que a gente vai fazer. Então, nesse período todo, eu trabalhei, fui funcionária pública, fui na minha adolescência, né, com 17 anos eu comecei a trabalhar. E aí depois eu fui dar aula, fui enfermeira, trabalhei em UTI, na enfermagem, trabalhei em Brasília. Depois eu fui na PUC como professora, eu passei a ser gestora, criei 2 cursos, mais o currículo da enfermagem, mais um curso de gastronomia, laboratório, tudo. Então trabalhei na implantação do curso de fisioterapia e nutrição da PUC. Então eu fui tomando um caminho assim de trabalhar nessa área de gestão, né, muito cedo. Então eu já fiz um monte de coisa. é, e o bom, assim, é que você sempre está se reinventando. E a área da psicologia, você falou que começou na área da enfermagem. Foi. E como é que mudou, como é que virou essa chave aí para você? Como é que foi isso? Foi assim. Eu Na época eu era enfermeira e comecei a dar aula na PUC. Logo que eu formei, a diretora do departamento, a professora Selma Guimarães, me convidou para dar aula na PUC. Eu comecei essa vida de professora assim meio que de repente, eu não fazia parte assim muito dos meus planos. E dando aula, aí fiz um concurso em Brasília para UTI de Sobradinho. E passei nesse concurso, assim também fiz para entender como que era, passei e fui trabalhar lá em Sobradinho. E com a minha experiência na UTI, eu percebi que as pessoas que estavam ali precisavam de uma atenção diferente. Um Quando a gente apoio, né? quando você vai tocar o corpo de uma pessoa, quando você vai cuidar do corpo, você toca muito profundamente nela, né? E numa hora que ela está muito fragilizada. E como enfermeira, na época que eu comecei, nós tínhamos o hábito de prescrever apoio emocional. E aí, ou apoio psicológico. E a gente escrevia aquilo, mas na prática ninguém entendia bem o que era, o que significava. Aí o que eu fiz? Eu comecei a perceber que eu precisaria conhecer um pouco mais do que eu sabia, porque quando eu tocava o corpo, eu também tocava em algo que ele me dava a oportunidade de ajudá-lo. Aí eu comecei a fazer psicologia. E fiz o curso. Durante o curso, foi interessante, que aí houve um distanciamento da área hospitalar. Porque durante o curso de psicologia, eu percebi que existe um lugar que as pessoas precisam muito de atenção, que é nas relações, nos conflitos relacionais. E eu comecei a fazer um estágio em terapia familiar sistêmica e com a professora Vera Morcelli. E aquilo foi assim um divisor de águas para mim.
E dentro do estágio, que a gente atendia casais com processos de dificuldade na relação, e tudo, nós assim, despertamos para a importância, para a necessidade de atendermos também pessoas ou casais que estavam em processo de separação. E lá na PUC a gente tinha o escritório modelo, tem ainda, né, o escritório modelo do direito, que trabalhava, praticamente nessa época, trabalhava com separação de casais. Aí nós pensamos, vamos então fazer um link, a gente atende os casais aqui no Centro de Atenção da Psicologia, esses que vêm com problemas de família, e lá a gente vai direto naqueles casais que estão em processo de separação, fazendo o quê? Mediação. E isso me chamou a atenção demais. E quando eu comecei, então, foi quando eu comecei a redirecionar a minha atenção dentro da psicologia, não para a área hospitalar, mas para a área da mediação de conflitos. E foi apaixonante para mim. Assim, eu achei muito interessante, porque eu percebia que durante o processo de separação, muitos casais, eles estavam, na verdade, buscando uma maneira de se resolver. Mas eles chegavam no limite daquilo que eles conseguiam entre eles. Porque eles... Sabe quando você não consegue... um não consegue perder para os dois ganharem? Porque, assim, quando um perde, os dois ganham, né? Na verdade, quando alguém resolve jogar a toalha, você abre uma nova oportunidade. Aí eu percebi isso. Mas o que aconteceu, né? Nossos colegas professores lá no direito, os acadêmicos, eles tinham naquela... É muito tempo atrás, foi na década de 90. A ideia era, nós precisamos agilizar isso aqui, nós precisamos dar movimento. E dar movimento era fazer separação. E quando a gente entrava com a mediação de conflitos, a gente atrasava o processo. Entendeu? Por quê? Porque aquilo que ia resolver em um dia, a gente levava assim umas 2 semanas, uns 2 encontros com as famílias, né? Com os casais. Então aquilo atrasava e o acadêmico ficava ali na espera. E aí acabou que não deu muito certo essa nossa parceria, durou pouco tempo. Mas não terminou a minha vontade de seguir por essa área. Eu continuei estudando e me qualificando na área de mediação de conflitos, na área civil, né? E aí fui seguindo por esse caminho. E nisso tudo, nesse percurso todo, eu entrei também antes disso, né? Na área de gestão do meu condomínio, como síndica. Assim, foi uma coisa que veio meio que natural, porque eu já estava gerindo lá na PUC. Então, a PUC é Conflito o tempo inteiro, né? exatamente. E assim, é um canteiro de obra, né? A PUC, a gente fazendo, por exemplo, criando laboratórios de enfermagem, laboratórios de fisioterapia, que foi um curso totalmente novo. Então, o que a gente fazia ali? Juntar num departamento só, que era o departamento de enfermagem, que tinha 50 anos na época, nós tivemos que juntar mais cursos, agregar cursos. Então, aquela chegada ali causou um certo desconforto para quem estava começando e depois para quem já estava lá, né? A enfermagem foi um momento assim muito interessante, que os professores da enfermagem tinham que acolher, porque é um curso muito antigo, mas os da fisioterapia vinham com um gás total, tipo, sabe, muita juventude num lugar que já estava meio acomodado, assim, né? Já havia mais estabilidade. Então, foi um momento também de fazer uma gestão de pessoas e fazer o curso crescer, fazer os 2 cursos crescerem. Foi uma época muito bacana. E aí, junto com isso, eu já era psicóloga, já trabalhava na psicologia e fui me direcionando para essa área de família e de resolução de conflitos. Foi assim que eu fui Mas começando a minha... hoje o seu foco é só trabalhar com família. É essa recuperação mesmo de casais, é isso, Eu Rosângela? trabalho eu trabalho com casais, famílias, eu faço atendimento individual, mas eu tenho uma prática hoje, Daiane, que é, mesmo trabalhando com uma pessoa do sistema da família, que eu entendo sistema familiar, é possível você interferir em todo o sistema. Uma atitude sua muda tudo dentro do seu sistema familiar. Uma postura, sabe, uma decisão que você toma. Então, eu costumo falar assim,
os casais, eles pensam que o que sustenta um casamento é o amor, aquela paixão, aquela coisa que eles têm no início. Não é isso. Isso é frágil. O que mantém uma pessoa, um casal junto, é a decisão que eles tomam de estarem juntos. Porque as dificuldades vêm, a paixão, a idade vai tirando muito do encanto, né? Então, o que que mantém elas juntas? A decisão, né? Eu decidi que eu vou ficar com essa pessoa. E decidir significa eu vou ficar nos dias bons, nos dias mais ou menos, nos dias ruins. Essa pessoa vai cometer equívocos durante a vida? Vai. Mas eu decidi que eu vou ficar com ela. Então, quando as pessoas conseguem entenderem isso, entenderem que a única pessoa que você escolhe de verdade na sua vida é o seu marido. Você não escolhe a mãe, você não escolhe o pai, você não escolhe os amigos, você não escolhe nem os filhos. Deus manda quem Ele quer para você. Mas Deus te dá uma liberdade de convidar quem para entrar para o seu marido, seu cônjuge, Para seu escolher com quem você quer ficar, é fato. Porque você falou tudo. A gente escolhe, não escolhe o pai, não escolhe a mãe, não escolhe o filho, mas o marido é uma decisão que a gente, e a esposa também, é uma decisão que a gente realmente, se a gente permanece ou não. E eu percebo muito que existe um vazio muito grande nas pessoas e uma ansiedade de buscar no outro aquilo que ela não tem, que é esse vazio justamente. Ela coloca muita expectativa no outro, achando que ela vai complementar esse vazio que está dentro dela, né? Então, eu acho que você trabalha justamente nesses focos. Isso. Porque, por mais que a gente pense, que aí você falou uma coisa bacana, que a gente tem que escolher com quem está, mas a gente tem que escolher que a pessoa que está ali, ela está ali para superar as expectativas da gente ou para ser super-herói na vida da gente. Nós temos que ser os nossos próprios salvadores. Eu sempre falo isso, né? Nós somos os nossos próprios salvadores. E é interessante que você encontre uma pessoa que realmente vai fazer diferença na sua vida quando você não está procurando ou quando você não precisa. Porque quando você precisa, você direciona o seu olhar para aquilo que você quer. Por exemplo, eu preciso de alguém que me dê atenção, que cuide de mim. Aí eu vou buscar alguém que está completamente focado na minha saúde, por exemplo. Não, vou cuidar da saúde dela. Aí o outro, eu estou precisando, agora eu estou numa fase que eu estou muito mal financeiramente, eu precisava de alguém para compartilhar. Aí eu vou focar naquilo. Então, quando você está precisando, na verdade, você procura alguém só naquele foco que você precisa. Aí você supera aquele foco, a pessoa não parece que não cabe mais. E o outro que entra nesse modelo aí, ele sente que ele está sendo explorado ou abusado porque ele tem que dar muito nessa área e receber pouco. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem uma carência emocional, que ela precisa todo o tempo que alguém esteja validando aquilo que ela é. Ela escolhe alguém que fala para ela todo o tempo que ela é ótima, nanana. Só que, nesse aspecto, ela está pronta só para receber, ela não está pronta para dar. Ela ainda não tem. Então, a outra pessoa que oferece vai esvaziando e essa aqui nunca vai ficar cheia, porque é só ela que está entregando. Então, chega uma hora que o outro fala, não, eu vou encontrar alguém que também me enxergue, me veja, né? E aí, a hora que o casamento, a relação começa a esfriar, a ficar ruim, e as pessoas começam a falar, nossa, eu não reconheço mais essa pessoa. Por que eu não reconheço mais, né? Porque, na verdade, ele já... Eu estou começando a ver um aspecto do outro que eu não via. Então, os casamentos têm essas questões, né? Assim, os casamentos, as relações, seja elas quais forem, do modelo que as pessoas escolherem, mas quando a gente fala de casal, a gente fala dos dois, e quando a gente fala de uma relação mais ampla, a gente vai entrar naquela questão que vocês trabalham, né, que é muito complexa, que é condomínio, que são muitas famílias ao mesmo tempo, né? Muitos conflitos acontecendo dentro das casas e esses conflitos sendo trazidos para dentro do condomínio de um modo geral, né? Então, para vocês aí, a demanda é bem mais apurada. A demanda é apurada, mas eu penso que eu acho que a fórmula de tratar o ser humano é única. É o respeito, né, Rosângela?
Eu acho que quando existe respeito no casamento, no âmbito condominial, eu acho que é tudo, porque é a forma com que você se coloca, se você se posiciona. No casamento é assim, na profissão é assim, condomínio é assim. É. Você tem que dar o seu limite, né, até onde começa o meu, o seu termina e vice-versa. E a gente precisa se colocar, se posicionar, né? O mercado está aí, mas é igual eu falo, eu falo muito, eu brinco muito que o condomínio é um casamento. Enquanto ele está dando certo, está bacana. Uhum. A partir do momento que ele começa a ruir algumas relações dentro dele, vai ficando ruim e o casamento termina. Uhum. Assim é condomínio. Falei isso hoje até para um colaborador meu. Então a gente tenta de tudo trabalhar esses viés para que a gente fique amarrado ali, entrelaçado nas boas ligações, nas questões afetivas, né? Os bons relacionamentos, tudo. Mas é um casamento, É um casamento. né? É um processo de casamento. Então, quando tá tudo bem. Quando termina, casamento termina, condomínio também termina. Eu falo muito isso. A gente tem que ter a gente tem essa maturidade, ter esse entendimento. E as pessoas também precisam E entender, né? é interessante, assim, isso que você está falando. Muitas vezes, você começa uma relação profissional, né? O casamento da empresa com o condomínio é uma relação profissional. Dentro da empresa, a gente tem que entender que tem alguns aspectos que a gente precisa preservar a empresa, mesmo que você tenha que perder o colaborador, você fala, né? Assim, colaborador, a outra parte. Por quê? Às vezes a empresa avança e a sua empresa avança e aquela que fez o contrato, o condomínio, ele não avança. Você consegue chegar mais adiante e você fica meio que aprisionado ou refém de algumas ideias, de alguns comportamentos meio antigos ainda. O que acontece? Exatamente. Se você permanece, a tendência é de que o condomínio que comece a desqualificar o seu trabalho por não compreender o seu trabalho. Você está lá na frente, ele está aqui atrás, ele quer um modelo que já não cabe mais. E aí a empresa, aí não é mais a Daiane que sofre. Quem sofre? A empresa. A Todo Ecran, mundo. né? Todos sofrem. Por quê? Vocês ficam presos, reféns e num vínculo, às vezes afetivo, né? E aí é uma hora que se precisa entender, dentro do sistema empresarial, o que aconteceu. Se você olhar, por exemplo, para a empresa de vocês hoje, de onde ela saiu e onde ela chegou, ela avançou a passos muito largos em pouco tempo. Ela conseguiu avançar muito. Ela começou com um modelo de condomínio e hoje a gente tem um outro modelo de condomínio. Totalmente diferente. Exatamente. Eles começaram com condomínios familiares, aquelas coisas bem. Não tinha nem área de lazer direito, os prédios, né? Hoje os prédios são verdadeiros complexos, né? Assim, de hotelaria praticamente. Os prédios oferecem muito, muito serviço. Então você foi mudando de um modelo para outro. E aí quando você oferece esse trabalho, você quer avançar, aqueles que começaram lá atrás não vão entender. Aí entra um Exatamente. conflito, né? Aí entra um conflito. Mas eu falo assim, condomínio, eu acho que isso é do ser humano, Rosângela. Quando o que tem que prevalecer é a ideia do contexto comum. O problema maior é que eu vejo que grande parte das pessoas tem tratado o condomínio como se fosse a sua casa. O seu interesse, o seu ego, a sua vontade. Isso é o prejudicial do condomínio. Não é por isso que eu falo, é igual um casamento mesmo, porque quando você começa a enxergar você e não enxergar o outro, as coisas começam a ruir. Condomínio é assim, tem uma engrenagem, você está ali, tem um processo financeiro, tem um processo operacional, o sistema tem que estar funcionando. Mas a partir do momento que você quer uma coisa, seu vizinho quer outro, Nossa. e não tem aqui, tipo assim, não tem uma ponte, aí começa a ruir. E você falando dessa questão da mediação, é interessante porque eu também tenho, eu fiz pós
né, em gestão de pessoas. Então, eu sei como é que, até para trabalhar esse meio, igual você falou, quando a Márcia começou lá atrás, o sistema era diferente. Eu sou formada em Relações Internacionais, Ciências Contábeis e fiz gestão e fiz pós em gestão de pessoas, para entender o mercado. Eu falei assim, mas eu sou síndico de prédio, não sou síndico de prédio. Eu lido com pessoas e se eu não tiver um certo domínio da minha mente, do que eu falo, da forma com que eu trato o meu cliente, eu vou ficar uma pessoa muito mal vista no mercado. Então, eu vejo muito isso também. Tem muito amadorismo no mercado, né? Tipo assim, até esses dias eu assisti uma live que é o tal do síndico Uber. Eu não tenho nada para fazer, eu vou virar síndico. Não. Entendeu? Eu não tenho nada para fazer, eu vou virar síndico do meu prédio. Então, eu vejo que as pessoas assim, poxa, o que você fez para você ser síndico? Nossa, não tem ideia do que está fazendo, não, né, Daiane? Quem pensa. Né? Não tem, é igual eu falo que a Márcia teve tanto tempo de gestão, ela realmente não teve formação, mas você via que o tempo, a prática, foi a escola dela, né? A escola dela. Você trabalha com mediação, ou seja, você entrou como síndica porque você sabe mediar conflitos, que é uma área, diga-se de passagem, que eu acho fantástica, é mediar conflitos. Porque é isso, o síndico ele está muito mais mediando conflito que trabalhando financeiro, do que está trabalhando o operacional do condomínio. É mediar mesmo, Rosângela. Você realmente sabia, quando você entrou para ser síndica, você realmente sabia que você era capaz de fazer aquilo ali, você tinha uma gestão por trás para te amparar. Mas eu vejo muito isso, as pessoas estão entrando no mercado por falta de opção, de não ter o que fazer, estão ingressando numa área que é uma área extremamente complicada, porque complexa, porque envolve o seu emocional. Ali a gente faz também uma cogestão para um condomínio perto do Flamboyant. E esse síndico nosso falou para gente, vocês são mágicos, vocês têm que criar estratégias 24 horas para os problemas dos condomínios, para os problemas pessoais das pessoas. É o tempo inteiro criando estratégias e o tempo inteiro tendo que ter inteligência emocional, mesmo naquele dia que vocês estão uma bosta, desculpa a palavra, mesmo naquele dia que vocês estão assim, cara, eu não quero resolver nada, mas vocês têm que ter uma inteligência emocional de Jó, para não falar paciência, né? Para não falar a tal da paciência. Então, eu vejo que é uma área assim que eu até conversei agora com uma síndica lá de Palmas que faz psicologia, antes de falar com você. Eu falei assim, se você trabalhasse, eu falei isso para ela, nessa área de mediação de conflitos e atendimento ao síndico, cara, você estava rica. Estava rica. É interessante essa questão, porque você sabe uma coisa que eu pensei, Daiane? As pessoas precisavam ter um momento no condomínio, uma reunião assim, em que eles fossem preparados para a convivência coletiva, para o público, para eles entenderem o que é público e privado, porque eles tratam a parte pública como se fosse deles. E eu vejo o que acontece. Normalmente as pessoas têm dentro da casa deles uma pessoa que ele bagunça tudo, quando ele chega está tudo no lugar. Ele bagunça tudo, quando ele volta está tudo no lugar. Só que ele não sabe quem colocou. Ele coloca alguém para trabalhar dentro da casa dele e entende que a casa dele é mágica, que está tudo arrumado. Aí ele entra para o condomínio e faz a mesma coisa. Ele deixa tudo desarrumado e quando ele volta está tudo arrumado. Ele não sabe quem arrumou. Ele só sabe que ele tem um único papel, que é de desarrumar. Então, desarranjar. E aí, quando você fala que não pode, ele acha ruim. Porque ele quer entender por que ele não pode fazer aquilo. Se em todos os ambientes que ele frequenta, ele pode fazer. E, na verdade, assim, ele pode, mas não deveria. Ele deveria compreender que no ambiente público, aquele bem coletivo não é só dele. Aquele bem coletivo só vai ser preservado se ele fizer a parte dele de preservar. Então, tem pessoas que pensam que ele pode, por exemplo, fazer o que ele bem entender dentro do elevador, que ele pode sujar, que ele pode jogar lixo de cima para... Coisa mais absurda do mundo num condomínio é alguém jogar lixo da janela para baixo. É uma coisa que não dá para assimilar que no tempo, em 2023, alguém ainda joga lixo pela janela. Não dá para entender. Mas né?
Mas vai muito mais, é igual você falou, o condomínio vai muito além do seu trabalho operacional e o seu trabalho que você desenvolve com as finanças do condomínio. Nossa, é muito além. Vai muito A parte das além. finanças é muito complexa, que é gestão de dinheiro mesmo ali. É a gestão financeira, você tem que saber para onde direcionar o dinheiro. Porque o condomínio não tem recursos, ele tem pagamento de contas, né? Então a coisa vem Exatamente. bem na risca, sim, você tem que saber gerir aquilo ali muito bem. Você tem que entender que tem uma manutenção de estrutura, que se não for feita, ela vai te dar muitos problemas, muito prejuízo e colocar em risco. E os síndicos não têm ideia de quanto risco eles correm criminal, civil e criminal. Porque se algo acontecer e alguém perder a vida dentro do condomínio, ele tem responsabilidade se ele não trabalhou na manutenção adequada. E tem a parte, Exatamente. aí tem aquela parte operacional do dia a dia, que vem a limpeza, aquela coisa toda de manter tudo funcionando, a entrega, prestador de serviço, tudo aquilo. E ainda tem a complexidade da relação entre as pessoas, os conflitos entre vizinhos, aquele que não compreende que não pode tocar música alta durante a madrugada, que não pode fazer uma bagunça, que não pode usar de forma indevida os ambientes, né? Então, ainda tem tudo isso. É muito complexo. A gestão condominial é uma gestão de complexidade. Ela, eu acho que assim, está modernizando muito. Eu vejo, né, que as pessoas, as empresas estão rapidamente se ajustando à modernidade, mas as pessoas não estão. As Não, relações estão muito antiquadas ainda, muito antigas. E eu vou falar uma coisa meio maluca aqui, mas eu vou falar. É muito difícil você administrar de forma democrática, o voto, uma coisa que envolve conhecimento e que as pessoas não têm. Elas votam pelo dinheiro. Tipo, eu preciso fazer um ajuste, uma reforma, estrutural. Na estrutura de um condomínio, que se envolve a vida de muitas famílias. Como que eu resolvo isso no voto? Como que eu resolvo? Vamos juntar todos aqui, vamos votar se a gente faz. Aí um fala, não, eu não quero isso, eu quero aquilo. Eu lembro que uma vez, quando no condomínio a gente fazendo uma reforma, aí foi mexer na estrutura, alguém queria colocar muitas coisas no prédio que ia causar muito peso na estrutura, a pessoa não tem noção, ele só queria. Achava só muito, queria. ele só queria. Vamos levar para o voto. Eu falei, isso não é democrático, isso é técnico. Isso é parecer técnico. Eu não posso levar para democrático, porque todo mundo vai achar bonito e vai votar que quer. Mas quando colocar isso aqui, o síndico assina. E aí não tem jeito de assinar isso. De maneira nenhuma. Não se resolve assim. E as pessoas entendem que quando é condomínio, tudo é no voto. É maioria. Não é maioria. Tem parecer ali que é técnico, puramente técnico. Exige Exato. muito conhecimento, responsabilidade, tem que ter assinatura de responsável. Então, tem que administrar tudo isso. Né? Vocês É, têm que encarar essa eu dificuldade falo, eu falo muito assim, as pessoas têm que entender que cada um trabalha no seu quadrado. no seu Eu, quadrado. eu tenho formação em ciências contábeis, mas eu não faço ciências contábeis. Eu faço a parte administrativa. Eu faço a gestão. Eu trabalho o meu colaborador que fica no condomínio para ele ter inteligência emocional para lidar com os conflitos do dia. E conflitos ali mesmo. Então, isso é uma parte. Está fazendo uma reforma, tem que contratar uma pessoa que está ali capacitada para estar olhando aquela reforma. E assim que tem que ser. A gente tem que, é igual eu falo, o mercado precisa de pessoas que tenham inteligência o suficiente para estar gerindo isso, justamente para não vir depois afetar a cabeça do gestor. Então, eu falo Uhum. assim, se você se posiciona naquilo que você está fazendo, você está evitando um problema muito grande no seu psicológico futuramente, porque às vezes você quer abraçar tudo para economizar, você faz é bagunçar a vida do condomínio, bagunçar a sua vida e ainda Criar levar um problemas. processo E criar problemas. Né? e criar problemas. Realmente é uma área que exige muita habilidade e competência. Habilidades no sentido de você tem que ter características, traços na sua personalidade que te favoreçam
sabe, essa flexibilidade aí. Não são todas as pessoas que têm. Então, ninguém pode se transformar em síndico do dia para a noite, e nem em gestor de conflitos, nem mediador de conflitos. Você tem que ter traços de personalidade que te favoreçam a fazer Com isso. certeza. Depois, é preciso que a pessoa tenha competência, o que significa que ela precisa estudar. Com Porque ela certeza. precisa estar, assim, ligada com as tendências. Você colocou bem a chamada para essa live, falando das tendências. Qual é a tendência? Porque hoje a gente está vivendo uma realidade, mas eu tenho que me preparar hoje para daqui 10 anos. Então eu tenho que entender a tendência, é aquilo que leva a gente para algum lugar. Eu posso chegar aqui. Tudo me diz que eu estou caminhando para esse lugar. Então eu tenho que me preparar, criar as condições, tomar as decisões certas hoje, para que eu não me preocupe com amanhã ou depois de amanhã. Então, a tendência é isso. Eu me conecto com isso, eu sei que está caminhando para esse rumo. Então, as decisões que eu vou tomar hoje, elas têm que estar alinhadas com isso. Se eu fizer, lá na frente vai estar tudo certo. Se eu não tiver conexão com por onde o mundo está indo, eu vou fazer tudo errado. Eu não posso fazer com as minhas ideias, né? Ou baseado nas ideias de alguém. Eu tenho que estar conectada a algo maior. Com E é isso que eu vejo certeza. todo tempo. As decisões que nós temos que tomar hoje, elas têm que ser parte de uma conexão que você tem com algo que está acontecendo. Nossa, eu vou me preparar para o futuro. Não, eu vou me conectar com a tendência de hoje. Para onde está caminhando? Por onde as pessoas estão indo? Para onde elas estão olhando? Aí eu tenho que me conectar com isso e tomar as minhas decisões, né? E trabalhar com... Aí eu vou dizer para você uma coisa complicada. Uma família é também uma empresa. Uma família bem conectada, uma família bem organizada, ela é uma empresa. Porque ela tanto resolve os conflitos e as questões emocionais, quanto ela, e ao mesmo tempo se prepara de uma forma a avançar para o futuro, para as futuras gerações de um jeito bom. Então, as decisões que uma família ela toma hoje, tem que estar conectado com o futuro dela, com para onde a vida está andando. Então, onde meus filhos vão chegar? Para onde eu estou caminhando? Para onde o mundo está caminhando? E para onde eu vou levar minha família? O que eu quero? O que eu espero para daqui 3 gerações? Ou seja, eu, meus filhos, meus netos. O que eu espero para a geração dos meus netos? Onde meus netos vão estar? Então, quando eu consigo conectar com isso, eu consigo entender que aquilo que eu faço hoje é um pedacinho da decisão daquilo que vai acontecer lá na frente. Eu estou conectado com o que está acontecendo. Não é só eu quero. Não sou eu apenas que estou contando nessa história. Eu estou sendo um pedaço, ou fazendo parte de um momento disso, que vai se desdobrar em muitas outras gerações. Então, Daiane, que eu percebo, as pessoas não têm essa noção. Elas não têm noção de que Não, elas são parte de algo. Elas acham que são as mais importantes do pedaço. Que tudo começa e termina nelas. Então elas não têm sabe, essa perspectiva de eu sou apenas uma parte de um caminho que está sendo construído. Então quem eu sou aqui, nesse momento, o que cabe a mim nesse momento da história? E aí eu sou apenas isso. Eu só vou poder fazer essa parte. A outra, cada um no seu tempo vai tomando as suas decisões. E você imagina isso dentro de um condomínio, quando a pessoa não tem noção nem da própria família, como é que ele trata um bem comum. Ele não tem condições de exato. tratar um bem comum. Porque ele entende que ele vai passar, ele vai usar aquilo e ele vai embora, e quem vier que fique com o carro que ele deixou. Entendeu? É isso que Exatamente. ele entende. Então, é uma área que vocês trabalham muito bacana, mas que você disse tudo aí. É uma gestão de pessoas todo o tempo. Todo o tempo. E as pessoas que trabalham com você, os seus colaboradores, eles têm que ser preparados nessa área humana. Entendendo que as pessoas se comportam todo o tempo. De forma verbal e não verbal. Todo o tempo. Pensa, por exemplo, o supervisor de um condomínio que tem lá 100 famílias. Gente, esse cara tem que ser o cara. Mas é o cara mesmo. Acho que ele não tem nem noção quem ele é.
Porque ele articula interesses de 100 famílias. Vamos supor que cada família tem 4 pessoas. São 400 interesses dentro do mesmo ambiente. Com certeza. Não é? E ele está lidando com todo mundo. Então, ele tem que ser preparado para garantir a manutenção do bem comum e, ao mesmo tempo, convencer ou levar à convicção daquelas pessoas que elas podem ter o que elas esperam ali, mas que elas precisam também respeitar o bem coletivo. E é complicado. Aí você chega do adolescente, da criança recém-nascida, ao que tem 80 anos. Cada um tem uma necessidade na sua fase da vida. Oh, esse cara é o cara. Eu acho que ele não tem noção do quanto ele tem que ter uma formação assim, humana, bacana, para dar conta disso. Para ele não ficar também pesado, né? Tendo que fazer o quê? Agradando gregos e troianos ali, e fazendo meio de campo, e ele sofrendo absurdamente. E assim, eu falo muito assim, isso às vezes depende muito da pessoa e não do seu grau de escolaridade, seu nível de... Isso não tem nada a ver, eu falo muito assim, vai muito do que você oferece, né? E o nosso tempinho esgotou e a conversa foi boa. Que bom, Foi Daiane. boa. Eu nem vi passar o tempo, você acredita? Nem Foi muito rápido. eu. Muito obrigada. Rosana, Viu? eu sempre gosto muito de falar com você, porque assim, eu acho que a área da psicologia é uma área muito, muito assim, é fantástico, porque eu acho que o maior desafio do ser humano é entender ele mesmo. Isso. Esse eu acho que é o maior desafio, entender as necessidades, entender as frustrações, e tem mais a ver comigo do que com o outro, igual eu falei. Às vezes a gente reflete muito no outro aquilo que a gente queria ser ou aquele vazio que a gente tem. Então tem muito isso, né? Então eu falo que a área da psicologia, para mim, é uma área muito respeitada. Eu respeito muito e falo que se todo mundo tivesse um acompanhamento com psicólogo, com terapeuta, talvez nós que estamos de cá, que eu não falo que nós somos síndicos, nós servimos uma coletividade. Então, eu falo que se a pessoa que está de lá tivesse um acompanhamento com psicólogo, eu acho que para nós levaríamos, a gente faria o nosso operacional mais redondinho para não estar parando com os surtos alheios, porque as pessoas realmente estão cada dia mais surtadas pós-pandemia, eu percebo isso. Então, assim, eu vejo que faz muita falta um psicólogo na vida das pessoas. Eu também. Faz muita falta. Ideia, sim. E eu acho até que a gente tem que desmistificar um pouco a questão do psicólogo como terapeuta todo o tempo, porque da ideia é assim, olha, eu não preciso de psicólogo, todo mundo precisa. Não é que eu não preciso porque eu sou doente, não. Uma consultoria psicológica você pode fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Aquela hora que você tem que fazer, que você não está suportando mais, aquela hora que você está a ponto de, nossa, eu não sei que rumo tomar, essa hora que você tem que ir. Faz uma consulta e segue com a vida. O psicólogo não prende a pessoa como um doente que necessita de acompanhamento regular. Não. Eu não faço consultas assim. As pessoas precisam vir, ouvir, tomar suas decisões, seguir. Quando ela tiver a próxima dificuldade, ela volta. Porque senão eu tenho ideia de que se eu começar num terapeuta, eu não paro, porque eu sou doente. Não é assim. A consulta, eu trabalho muito com a consultoria psicológica. As pessoas me procuram, eu não seguro elas no consultório. Elas vêm, elas ampliam a visão delas, elas conseguem vislumbrar o que está acontecendo. O caminho, ela vai e toma a decisão. Uma vez que ela toma a decisão acertada, Daiane, ela não precisa mais tanto do psicólogo. Aí o que ela vai fazendo? Não, né? Ela vai tomando decisões e vai se certificando de que ela consegue. E a partir daí, quando ela precisa, ela volta. Ela precisa, ela volta. Ela sente a hora que ela precisa conversar com alguém para ampliar o modo de pensar dela. É isso, as pessoas só precisam disso. E às vezes elas começam a tomar uma decisão errada e daquela ela desdobra em vários outros equívocos. Então eu sugiro às pessoas, eu quero terminar aqui então dizendo assim, que elas não, quando pensarem na pessoa do psicólogo, não entendam como um processo demorado,
que depois que você começa, você não termina. As pessoas têm um pouco de receio de procurar e nunca mais sair. Não é assim. Procure por uma consultoria com o psicólogo. Pontualmente, resolvam seus problemas, suas dificuldades, tomem suas decisões, tendo a oportunidade de conversar com o psicólogo. Ele amplia a sua mente, você vai embora e faz. Entendeu? Eu acho que é assim que eu entendo, que eu tenho trabalhado. Eu não tenho pacientes, eu tenho pessoas que me procuram para resolver problemas. Na verdade, eu estou virando uma resolvedora de problemas. Elas vêm, resolvem os problemas e vão embora. Entendeu? E é exatamente isso. E, gente, vou falar para vocês, pessoas que se cuidam, pessoas bem resolvidas com elas, faz também com seus filhos sejam muito bem resolutivos na vida e geram menos problemas para o pobre do síndico. Então, vamos lá, gente. Ajude os pobres do síndico, pelo amor de Deus. Por favor, vamos todo mundo vamos fazer psicologia, porque ajuda a sua família, as pessoas ficam mais, começam a ter mais bom senso também, e trabalhar isso e dar menos problema, às vezes, para o gestor que está ali desempenhando o papel dele, que o papel dele não é ser psicólogo. Mas, por mais que a gente brinca que a gente é um pouquinho de psicólogo, mas não é o nosso trabalho. Então, vamos exercer isso aí, busquem ajuda. A Rosângela tem um Instituto do Montefusco, que inclusive é o melhor de Goiânia. Busquem ajuda aí, ó. Ela está à disposição. Inclusive, eu vou até fazer minhas consultorias com ela também, viu, Rosângela? Tá bom. Logo, logo. Viu, minha querida? Tá bom. Gratidão aqui por ter você. Obrigada por você dispor do seu tempo, da sua hora, tá? E que Jesus te abençoe. E logo eu vou te chamar para mais coisas aqui, porque com você eu só escuto, porque eu fico assim, embasbacada a cada hora com tanta coisa que você coloca aqui pra gente, que você compartilha. Isso é muito bonito. Muito obrigada mesmo. Termino deixando o meu abraço para vocês e assim, a minha declaração de amor pela Márcia. Amo, respeito, admiro. Não, é lógico que agora a gente vive um momento assim de uma perda, mas ela nunca vai ficar perdida, porque ela fez muita coisa boa, ela fez. Eu adoro, amo a Márcia e a família dela inteira. Então, deixo com vocês também meu abraço, tá? E deixo assim o meu reconhecimento. Eu sou uma pessoa muito simples, comum, não sou muita gente não, mas eu deixo aqui o meu reconhecimento. A vida dela, o trabalho dela, meu respeito, minha admiração para sempre. Viu? Um abraço para vocês todos. Fiquem com Deus. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Rosângela. Tchau para todo mundo, né, que está aí agora.